Bom dia, amigos, como estamos? Hoje é dia 27 de maio, gente, está terminando o mês de maio, que maravilha, né? Estou feliz quando eu vejo assim o resultado desses 2 meses de isolamento, me dá uma alegria, uma esperança muito grande. Bom dia, Tânia, seu Luiz, Kátia, minha amiga querida, minha vizinha aqui de cima e a gente não se vê, né, Kátia? A gente fica trancado dentro de casa, né? Mas é importante esse momento. Aline, bom dia. Bom dia, Felipe, amigão. Bom dia, gente. Como estamos? Hoje é Verinha. Bom dia, Vera. Tudo bem? Não consegui assistir aquele programa lá que você me indicou, mas na próxima eu vou tentar. Dona Ana Maria. Anitta, bom dia, minha amiga querida, que está fazendo as toucas de crochê para ajudar na nossa campanha. Que bacana. Tudo bem? Isso aí, gente. Como é que nós estamos hoje? Mais esperançosos do que ontem? Estamos chegando no fim do mês, hein? Olha, nós começamos esse isolamento social em abril, em março, dia 16 de março, 16 de maio, 16 de abril fez um mês, 16 de maio fez 2 meses, e nós já estamos no dia 27 de maio, não fomos contaminados. Olha que bênção de Deus, hein? Bom dia, Regina. Bom dia, Lanique, minha filhada linda. Tudo bem? Manda um beijo pro Joaquim. Dani Lobo, bom dia, Dani. Que bom que você entrou. Hoje uma das dicas do dia vai ser a dica que você deu na sua dica do dia. Ah, Tereza Cristina, bom dia, dona Tereza. Denise, que bom que já tem bastante gente aí. Então, meus amigos, espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos tentando se renovar na medida do possível, né? Eu quero dizer para vocês que há uma esperança muito grande na vida, porque nós estamos com 2 meses e meio de quarentena e estamos aqui, sobreviventes. Somos sobreviventes. Isso vai acabar, a gente tem que ter esperança que daqui a pouco essas coisas se resolvem e a vida vai voltar ao normal, vamos todos poder nos abraçar, caminhar, ir à praia. Agora, quem não for à praia depois de acabar a pandemia, quem não for ao parque, eu vou cobrar. Porque está todo mundo reclamando que não sai de casa, né? Aline, bom dia, minha querida. Tudo bem? Bom, gente, vamos começar a nossa conversa fraterna, que a gente tem muito que fazer hoje. Eu tenho uma opção de trabalho também para realizar aí durante o dia, e o tempo é dinheiro e o tempo urge, não é verdade? Aqueles que chegam no horário precisam ser prestigiados com a pontualidade. Se eu ficar aqui conversando para esperar uma galera entrar, eu tô prestigiando os atrasados e não estou prestigiando quem já chegou. Ivan, bom dia. Maria José, bom dia. E outra coisa, quem entrar no meio do caminho vai conseguir fazer a reflexão do mesmo jeito. Bom dia, Cristiano, marido da Dani, que certamente também está com ela ali assistindo. Vamos lá, galera. É o seguinte, iniciar a nossa conversa fraterna hoje com o livro Vinha de Luz Ainda, psicografado por Chico Xavier, por Espírito Emmanuel. Vamos lá, me ajudem aí a escolher um belo título para o dia de hoje. Cris Duncan, bom dia. Marúcia, minha amiga, bom dia, querida. Capítulo 16 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o título é Tu, porém. Palavras de Paulo, mas elas estão na carta de Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito está se referindo a uma palavra de Paulo na sua própria carta. Não sei se vocês sabem, mas Tito escreveu uma carta também que foi selecionada para ser colocada no Novo Testamento. Tito foi um discípulo de Paulo, né? Então, a palavra é a seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos ver o que ele quer dizer com isso? Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Olha o risco que o orador tem. Deixa eu até colocar alguma coisa aqui, que eu já sei até o que ele quer falar comigo. Essa mensagem é para mim também, né? Vamos lá, vou começar de novo. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão as palavras os que desejam ser bons e os deliberadamente maus,
os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem se esquece das correntes naturais, das contas naturais a serem acertadas no próximo dia. Amigos, essa mensagem é uma mensagem extremamente importante para os dias de hoje, relevante. Deixa eu dar um bom dia aqui para Beth Figueiredo, para o Luiz, para o Felipe, para o seu José Reginaldo, Dona Conceição, para Ana Paula. Então, a Leia, bom dia. Amigos, essa convocação de hoje é muito importante. Quando ele fala sobre as palavras de Paulo, Emmanuel nos convoca, nos convida à reflexão a respeito do que nós devemos conversar, travar de conversas com as pessoas. Tanto aqueles que são oradores, que falam para centenas de pessoas, como aqueles que são oradores e falam para 2 pessoas. Não importa para quem você está falando, o que importa é que você está propagando uma ideia, uma informação. E nós precisamos ter responsabilidade com as nossas convicções, com o que a gente vai passar de informação para frente e convocar as pessoas a refletir sobre certos temas. Porque, por exemplo, eu poderia tratar com vocês aqui hoje, ou qualquer outro dia, de temas sobre política, por exemplo. Vou dar um exemplo bem prático, a política. A política no nosso país, no momento, no mundo inteiro sempre foi, em todos os tempos, foi um tema polêmico, porque a política está inserida na vida social, na vida urbana, na vida cotidiana das sociedades. Sem política não há sociedade. Não é? Nós já sabemos disso. Então esse é um tema relevante, mas só que não é um tema para ser trazido aqui. Por que a política não é um tema para ser trazido aqui, nessa nossa conversa fraterna, que tem como base o Espiritismo, e antes mesmo do Espiritismo, tem como base o Evangelho de Jesus, que é a base do Espiritismo? Por quê? A política nasce depois que o homem nasce. A política vem das necessidades humanas. Como nós queremos curar o homem, como nós queremos nos tornar pessoas melhores, precisamos, antes de discutir a política, discutir como seremos pessoas melhores. Porque o dia em que formos pessoas melhores, seremos melhores políticos. Teremos políticas mais adequadas. Teremos políticas mais justas. Então não adianta eu ficar curando a ferida por fora, quando ela por dentro é que está me trazendo o sofrimento. Enquanto eu não combater a bactéria, eu posso até curar essa feridinha aqui, mas a bactéria viva dentro de mim vai abrir outra ferida, abre outra ferida, abre outra ferida.
É essa a questão. Por que que o espírita muitas vezes fica neutro ou ele tem cuidado com certos assuntos polêmicos do dia a dia? Porque ele compreende que nós precisamos atingir aqui a alma. Ele está dizendo aqui para nós hoje que nós temos que ter responsabilidade, compromisso com a mensagem cristã, com a mensagem evangélica. E o que que o evangelho nos propõe? Inicialmente, qual é a regra básica que Jesus, quando pega os mandamentos mosaicos, da ordem da lei mosaica, e ele nos diz, ele resume em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é a regra principal, e amar ao próximo como a ti mesmo é a regra áurea, é a segunda regra mais importante. Então, não adianta eu estar tratando com vocês aqui assuntos polêmicos que não vão trazer resultados. Por quê? Porque são assuntos que não estão de acordo com a nossa doutrina, na medida em que nós precisamos tratar do ser humano, procurar melhorar-nos a nós mesmos. Um exemplo. Hoje eu estava assistindo aqui a televisão e uma reportagem muito bonita falando sobre uma senhora que achou uma carteira de uma moça que estava com todo o dinheiro do Bolsa Família dela. E essa senhora procurou, porque encontrou na carteira o cartão, encontrou os documentos, possivelmente um telefone, e conseguiu localizar aquela criatura que perdeu a carteira, que estava em desespero. Essa senhora virou uma heroína. Amigos, ser honesto é uma obrigação. Até quando nós vamos ficar ovacionando as pessoas por questões básicas que já deveriam estar contidas no nosso dia a dia, na nossa conduta diária? Ora bolas, eu não estou dizendo que essa senhora não tenha seu mérito, tem, parabéns. Parabéns a ela por ela ter tido a conduta honesta, que ela poderia, pelo livre-arbítrio, ter tido uma conduta desonesta. Mas ela não fez mais do que a obrigação dela em devolver aquilo que não era dela. Então, se eu acho uma carteira na rua, claro que essa carteira não é minha. Já começo aí, é a base da questão. Se eu encontrei uma carteira na rua, bom dia, dona Marta, seja bem-vinda. Se eu encontrei uma carteira na rua, essa carteira não é minha. Se eu abro essa carteira e encontro opção, possibilidade de encontrar o dono, eu sou obrigado, compelido pela minha ética, que não pode ser elástica, a ética é rígida, a buscar essa pessoa e devolver tudo o que nessa carteira contém. É a minha obrigação. Não é facultado a mim esse direito de decisão. É a minha obrigação. Eu sou obrigado a ser honesto. Então, se eu encontro dentro da minha casa uma nota de R$ 50, eu moro com 3 pessoas. Eu encontro jogado no chão pela casa uma nota de R$ 50. Eu não vou perguntar de quem é? Mãe, filho, vem aqui, você perdeu R$ 50? Fulano, quem foi que perdeu R$ 50? Eu não vou devolver? É a mesma coisa com as pessoas estranhas na rua. Então, Emmanuel está nos convocando aqui a refletir. Olha só, convocar-te-ão, as pessoas vão nos convocar a vida inteira a certos assuntos polêmicos que não vão trazer resultado prático. Por quê? Porque a conduta moral do ser humano ainda não foi alterada. Então eu preciso alterar a base disso tudo para mudar a sociedade. Então a nossa conversa fraterna, por exemplo, fala sobre amor, fala sobre compreensão, fala sobre elevação espiritual, fala sobre convocação ao alcance das virtudes, fala sobre reforma íntima. Quando nós alcançarmos todos esses projetos de vida espiritual e vida pessoal, nós seremos políticos éticos, nós seremos cidadãos éticos. Eu vou procurar depois, eu vou trazer para vocês uma mensagem de Allan Kardec, que isso foi inclusive divulgado há pouco tempo no Facebook. Se eu não me engano, a Glória, minha amada professora e companheira de jornada, ela me mandou isso pelo WhatsApp. Eu vou procurar depois. Que Allan Kardec fala em uma das revistas espíritas, eu não me lembro qual, que o espírita não tem que se ater a questões de política. Por quê que ele diz isso? Porque quando o homem for eticamente elevado,
Quando ele alcançar o progresso moral necessário, ele consequentemente será um político honesto. Então, qual é a minha ferramenta aqui agora? Qual é o meu foco aqui agora? É a política ou é conduzir as pessoas a uma reflexão de uma conduta honesta para que elas possam em si se transformar em pessoas melhores, criar os seus filhos com condutas éticas rígidas, basilarmente sólidas, para que os seus filhos sejam também éticos, sejam cidadãos de bem e possam lá na frente ter uma sociedade politicamente adequada. Então, o que ele fala aqui é muito importante para nós nesse momento, porque nós estamos vivendo momentos de muita capacidade de comunicação, por causa dos meios de comunicação que hoje em dia a internet nos trouxe essa rede de possibilidades. Amigos, nós temos aqui pessoas de fora do país nos assistindo nesse momento. A Beth Figueiredo mora nos Estados Unidos e está conosco nessa reflexão. Olha que maravilha, olha que capacidade que nós chegamos de tecnologia, que nós conseguimos agora nos abraçar, mesmo estando distantes. Só que isso nos conduz a uma conduta ética muito mais complexa. Precisamos refletir. Ele diz aqui, convocar-te-ão a palavras que desejam ser bons, convocar-te-ão os que desejam ser bons e deliberadamente maus, e os maus, aliás, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Eu que vou escolher, eu vou ser convocado aqui a falar o que eu quiser. Uns vão querer que eu fale de política, outros vão querer que eu fale mal. Em vez de eu falar mal de alguém, eu prefiro falar bem daqueles que estão fazendo o bem. Porque aí eu vou trazer para todos nós aqui os bons exemplos. E esses bons exemplos vão nos convocar a uma conduta boa também. Porque se eu só trouxer mau exemplo, se eu só trouxer tristeza, se eu só trouxer sofrimento, nós vamos viver numa atmosfera de sofrimento, esquecendo que há pessoas boas que estão fazendo bem. Exemplo, eu tenho uma cliente nova, que é uma médica, que ela trabalha lá em Sepetiba, e ainda trabalhando lá em Sepetiba, num hospital, numa UPA em Sepetiba, dando assistência a pessoas mais simples, ainda está fazendo um dia de voluntariado no hospital de campanha no Recreio dos Bandeirantes. A criatura mora em Copacabana. Olha que coisa linda, que exemplo maravilhoso, isso é que a gente tem que falar, olha que força espiritual que essa cidadã tem, que conduta ética, que capacidade de amor ao próximo. Tem filhos também, tem que dar assistência à família. Mas ela encontrou uma maneira de ajudar a sociedade através do ofício dela. Não vou dizer nomes, não importa aqui quem seja a pessoa, o que importa é a ação, é o exemplo que ela dá. Entende? Então, a reflexão de hoje aqui, de Emmanuel, é muito importante para que nós tenhamos conduta ética até nas comunicações exteriores. Não percamos nosso tempo com discussões efêmeras, desculpa, estéreis, aliás, com debates e diálogos que não vão nos levar a nada, que não vão nos conduzir a uma boa reflexão. Caluniadores te induzirão a caluniar. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Mas isso é uma questão de livre-arbítrio. Eu vou seguir os caluniadores se eu quiser. Uma pessoa vem a mim com assunto dessa natureza, qual é a minha convocação? Eu percebo que ela está cometendo calúnia. Eu vou entrar na conversa dela ou eu vou simplesmente acabar com essa discussão, com essa conversa? Meu amigo, deixa isso para lá. Fulano fez isso, deixa para lá. Eu não sei nem se é verdade, porque calúnia é mentira. Imputar a alguém uma conduta, e por isso que o termo é calúnia, e é uma tipificação penal. A calúnia é um tipo penal, está lá no Código Penal, é crime. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Ironistas buscarão localizar-te na alma o falso terreno do sarcasmo. Então, meus amigos, ele coloca aqui, olha, tu, porém, que conheces os que eles desconhecem, essas pessoas que fazem isso, a gente volta agora muito bater na treca. As pessoas não são más. Elas estão cometendo atos ruins porque elas estão na ignorância.
Todo aquele que desperta para a luz, desperta para o amor verdadeiro, não comete esse tipo de conduta. Evita, percebe que não vai levar a nada. Então, aqueles que ainda caluniam, aqueles que ainda fazem sarcasmo, aquelas pessoas ainda estão num grau de adiantamento moral muito baixo que precisam ser conduzidos à luz. Não precisam ser julgados, não precisam ser condenados. O que eles precisam de amor, é de luz, é de exemplos. A Tânia está falando aqui, é muito difícil, mas precisamos nos esforçar para criar os filhos, dar exemplos, e é muito difícil. Além de um trabalho contínuo, trabalho de formiguinha, seja qual for a idade. Exatamente, Tânia. Sabe por que é trabalho de formiguinha? Porque cada um tem 1, 2 filhos em casa. E a conduta de cada pai é conduzi-lo a uma conduta honesta. Então cabe a todos nós, cabe aos tios, cabe aos avós, cabe aos pais, a condução das crianças, dos nossos filhos, das nossas crianças do planeta, a uma conduta melhor. Entendem? A Vera está falando reflexão sobre os nossos atos, inclusive na hora de votar. Ética e amor ao próximo, consciência, ignorância é o maior problema. A educação traz clareza aos pensamentos, por isso é combatida. Exatamente. E essa ignorância um dia vai acabar. Lembra quando a gente falou no passado, que eu falei há poucos dias, eu sempre falo isso, onde há luz não há trevas, que não existe a treva, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, quando a gente parte dessa reflexão de que, olha, se não existe treva, não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz, então eu não preciso ficar na escuridão. E o que é a escuridão? Basta eu acender uma lâmpada, uma vela. O que é a escuridão? A escuridão é a ignorância. A escuridão é espiritual. A escuridão do ser é a ignorância, que se apaga com a luz do conhecimento. Então, meus amigos, dia virá em que todos nós teremos isso. Sabe por quê? Olha só, o mundo, a vida, é uma constante roda de evolução. Nós já tivemos muito mais ignorantes do que estamos hoje. E teremos muito mais na luz, estaremos muito mais na luz daqui a pouco, como estamos hoje. Cada vez mais nós vamos alcançando a luz através do conhecimento, através da cultura, através da instrução, através da reforma íntima. Então, hoje nós estamos nesse patamar, mas ontem nós estivemos no patamar inferior. E amanhã estaremos no patamar superior. Então, o que nos cabe aqui também é ter compaixão por aqueles que ainda estão um pouco atrás de nós, porque eles estarão no nosso lado também. Eles só estão no caminho deles, na gradação da evolução de cada um. Então, estar na ignorância não é ser mal. Estar na ignorância é estar num grau espiritual que um dia será superado, melhorado. Então, a sociedade como um todo, um dia, só terá políticos bons. Sabe? Dia chegará, não tem países já no mundo, inclusive no planeta Terra, nós já temos países em que só temos políticos bons. Não adianta então eu ficar falando mal dos políticos. O que eu tenho que fazer é tentar conduzir a sociedade a ser melhor, porque assim nós vamos produzir melhores políticos. Melhores cidadãos serão melhores políticos. Não é verdade? Vamos começar do princípio, não adianta começar do fim. A Tânia, estudar sobre a mente, viajar abre a mente, estudar sobre o que evolui. Exatamente. O preto absorve a luz, o branco é a reflexão dela. Exatamente. A ciência diz que não existe o frio. O frio é uma sensação. O que existe é a ausência de calor. Quando o calor chega, o frio acaba. Então, o que Emmanuel quer nos convocar hoje para refletir? Ele quer nos convocar hoje a refletir sobre quais são os temas que nós nos debruçamos no dia a dia para debater com as pessoas, para dialogar com as pessoas. Ele está nos convocando aqui a nós termos capacidade de reflexão sobre o que as pessoas estão nos conduzindo a pensar, para que nós eduquemos a nossa mente para pensar coisas positivas, para usar o nosso tempo com utilidades. Entenderam?
Usar o tempo com assuntos úteis. É essa a nossa reflexão de hoje. Procurar pensar coisas boas, olhar os bons exemplos, compreender se que procedam assim por conta são ignorantes, distraídos da iluminação. Olha só, nós temos que compreender que as pessoas que agem assim, elas são ignorantes, distraídas da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem, que vão de queda em queda. E para o orador espírita, católico, político, seja lá qual for, de qual segmento que ele tiver, é muita responsabilidade estar aqui falando. Sabe por quê? Como está no Evangelho de Jesus, cego que conduz cego, conduz todos ao abismo. Mas maior responsável pela queda será o cego que conduziu. Porque ele, mesmo sabendo que é cego, tendo suas limitações, ele quis conduzir outras pessoas cegas. E todos caíram no abismo. Ele vai ser responsável. Sabe por quê? Porque eu não posso querer conduzir se eu não me preparar. Eu não posso querer chegar aqui e falar numa live sem primeiro estudar, aprimorar meus conhecimentos. Por isso que todos nós que estamos aqui na linha de frente falando, precisamos estudar, precisamos nos aprimorar, nos esforçar a melhorar. E nós que estamos aqui criando nossos filhos, educando nossas crianças, precisamos estudar, nos aprimorar, fazer reforma íntima, para poder criar os nossos filhos de maneira mais adequada e, desta forma, torná-los cidadãos conscientes, cidadãos evoluídos, para que amanhã sejam profissionais de qualquer área que seja, eticamente ilibados. Vamos pensar nessa possibilidade, na nossa responsabilidade quanto ao progresso da humanidade. Aonde está o progresso da humanidade? Nas nossas possibilidades, no nosso esforço pessoal, trabalho de formiguinha. Se cada um de nós fizer o nosso dever de casa, daqui a 20 anos a sociedade vai ser melhor. Se a nossa sociedade ainda não é melhor, a culpa é nossa. Nós ainda estamos falhando nas nossas condutas pessoais, na nossa conduta pessoal. Precisamos refletir sobre isso e mudar e evitar assuntos polêmicos, evitar conversas fúteis que vão nos conduzir a coisas ruins, a pensamentos ruins. Palavra do padrinho Carmelindo, que tem mais de um PhD aos 74 anos, ainda estuda e leciona, passando conhecimento com amor. Exatamente. Voltou a estudar, né? É isso aí, Tânia, voltou a estudar aos 43. Nunca é tarde. Educação e educação moral, precisamos pensar nela também. Então, foi ontem que a Dani Lobo falou na conversa fraterna de ontem, no encontro fraterno, que o simples fato da gente furar a fila já é uma conduta ilícita. Furar uma fila já está errado. Se eu tenho consciência de que a fila foi criada para criar justiça, para criar equilíbrio, para poder fazer a coisa correta, como é que eu vou furar uma fila? Uma fila do pão, simples questões do cotidiano que a gente ainda continua fazendo corriqueiramente porque a gente não se educa, não se autoeduca, conduzem ao mau exemplo e tornam a sociedade um caos. Você imagina só, uma pessoa furar uma fila é uma coisa. Agora imagina 1000 pessoas furando fila, 2000 pessoas furando fila. É um caos numa cidade. Se todos nós pensarmos que a nossa conduta pequenininha vai mudar o mundo, a gente vai conseguir mudar o mundo. Porque daqui a 20 anos, ninguém mais vai furar fila, vai estar erradicada a conduta de furar fila. Aí nossos filhos, nossos netos vão dizer, nossa, mas um dia alguém furou fila, papai? Você vai dizer, pois é, meu filho, um dia alguém furou fila. Hoje isso é impossível. É isso aí, meus amigos. A reflexão de hoje foi muito contemporânea e importante para a nossa avaliação da nossa conduta pessoal. E agora vamos às nossas dicas do dia. Gente, eu quero lembrar vocês mais uma vez sobre a necessidade de doação de sangue. Estamos tendo uma necessidade muito grande no planeta como um todo. No Rio de Janeiro nós temos vários locais de captação. Tem o Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no pé dali da Serra de Jacarepaguá.
temos os hemorrios por aí espalhados e vários outros hospitais que têm local específico para receber. Então, por favor, façam uma campanha. Quem não puder doar sangue, vá às suas redes sociais, coloquem a necessidade dos hospitais de doação de sangue. As pessoas estão precisando muito. Eu quero falar com vocês sobre a campanha do agasalho. Nossa companheira Andréia Galo, que está sempre aqui conosco também, hoje ela não está presente, ela, a Denise, várias outras pessoas, a Denise está aí presente. Nós estamos fazendo uma campanha, eu pedi a ela para fazer a campanha do agasalho para a gente, ela está organizando isso. Várias pessoas, a minha irmã, várias pessoas vão buscar, a Aline está falando aqui agora, já está faltando até o sangue O negativo, tá vendo, gente? A coisa está um caos, vamos fazer campanha nas nossas redes sociais, ver se a gente consegue. Ó, o sangue tipo A, que é o mais comum, está zerado. Vamos tentar ver se a gente consegue levar para o Cardoso Fontes uma campanha bacana de doação de sangue. Quem não puder doar, não tem problema. Faz campanha nas suas redes, convoca as suas pessoas. Bom dia, Suzinha, seja bem-vinda. Entendem, meus amigos? É muito importante a doação de sangue nesse momento, para que salve vidas. Doar sangue é caridade. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Tá bom? Vamos divulgar. Eu quero falar com vocês da campanha do agasalho. Essa campanha do agasalho vai terminar no dia 10 de junho, 10/6. Quem tiver agasalho, separa pra gente. Avisa onde, se vocês não puderem trazer pra gente, não tem problema. Fala comigo em inbox, que a gente vai ter... Nós temos várias pessoas que vão captar nos bairros. Por exemplo, a minha irmã vai buscar perto de onde ela mora, a Andréia vai buscar em Jacarepaguá. Ela disse que a Denise, que a Bonavita, desculpa, ela também pode pegar na área de onde ela mora, perto de Vista Alegre. Então, nós todos vamos nos reunir, as pessoas que tiverem possibilidade de captar nos bairros próximos. E vão trazer tudo para a gente, para que a gente possa entregar. Nós não vamos para as ruas entregar essas doações. Nós vamos entregar as campanhas, ao Projeto Voar, a Anice, que vai separar para levar para pessoas também, em Nova Iguaçu, vai levar para pessoas em situação de rua. O nosso foco hoje são os pop rua, que é a população de rua, tá? Então, se vocês tiverem a sua doação em casa, camiseta, sapato, agasalhos, roupa de cama, se vocês quiserem comprar um cobertorzinho daqueles de 10, 15 reais no centro da cidade, vocês têm até o dia 10 de junho para fazer essa captação entre seus familiares, no prédio que vocês moram, na rua que vocês moram, e guardem para mim, que aí eu vou mandar alguém buscar, ou eu mesmo vou buscar, ou aqueles moradores mais próximos dos bairros que vocês estão, vão também fazer a captação e vão trazer para a gente vai se reunir e a gente vai trabalhar, e a gente vai entregar para grandes projetos. Essa doação vai ser muito importante, ela já está bombando, tem várias pessoas já se organizando para fazer a doação para a gente. Estou achando muito bacana esse movimento das pessoas e quero agradecer a todo mundo aqui que teve seu coração tocado com essa campanha. Vai ajudar muita gente que nesse momento está com frio. Vocês têm percebido como as noites têm sido mais frias? Eu já vi até hoje aqui na internet que hoje nós teremos uma noite muito fria. Ontem a noite foi fria demais, pelo menos aqui onde eu moro. Então, as pessoas, imaginem vocês, a população de rua, como é que está sofrendo nesse momento. Eles pegam tuberculose, eles pegam pneumonia, sofrem muito nesse momento de frio. Então, quem puder ajudar, me avise, entre em contato conosco pelo nosso grupo lá no Instagram, pela nossa página no Facebook, deixa um recado, a gente vai até vocês, buscar com vocês, se vocês não puderem trazer a nós. Não há necessidade de trazer, tá bom? Vamos lá, gente. A indicação do dia de hoje também é a live, a página da Dani Lobo 1, lá no YouTube, que ela é terapeuta holística, e ela está fazendo aquele trabalho das dicas positivas. E hoje as dicas positivas da Dani foram muito legais. Ela indicou 2 filmes que falam sobre bem-estar. Quem já estiver no grupo da Dani, olha lá depois, confere o que ela indicou. E quem quiser ainda entrar nas dicas positivas,
Pode anotar o telefone da Daniela e mandar para ela um WhatsApp dizendo que é da Conversa Fraterna, que ela vai inserir você na transmissão. O telefone da Dani Lobo é 98836 2564. 98836 2564. E o telefone também lá do Cardoso Fontes, para vocês fazerem por WhatsApp a marcação da doação de sangue e indicar também, é 99391 9845. 99391 9845. A Dani está colocando aí, ó, no YouTube é Dani Lobo. Dani, coloca por favor também aí o teu endereço do Instagram, para as pessoas poderem acessar o teu Instagram e acompanharem as lives, que aos sábados a Dani faz uma live gratuita. Ela dá dicas super legais, ela fala sobre extraterrestres, ela fala sobre meditação, fala sobre reiki, fala sobre coisas muito bacanas. Eu acho que nesse momento a gente tem que procurar coisas boas e positivas para a gente poder melhorar o nosso astral, não é verdade? Então, gente, essa é a questão de hoje. Agora, a dica literária do dia para a gente encerrar é esse livro aqui, lindo, também da Zíbia Gasparetto, O Amanhã a Deus Pertence. Vamos falar de ansiedade? Vamos entender à luz da espiritualidade e da conduta cristã, como é que nós devemos trabalhar a ansiedade? Através de exemplos de pessoas comuns como nós, porque o romance espírita, ele é maravilhoso pelo seguinte, porque ele nos traz um exemplo de vida de pessoas como nós. A gente se identifica com a personagem do romance espírita. E a gente, vendo o resultado positivo daquela história, a gente compreende que nós também podemos ter um resultado positivo na nossa. O grande barato do romance espírita é esse, é que a gente entra na história como protagonista também. Todo romance espírita toca de alguma maneira o teu coração, a tua história, a história de uma pessoa que a gente conhece. Então, é muito legal esse livro aqui, esse romance eu também já li, O Amanhã a Deus Pertence. Olha só, o tempo certo é aquele em que as coisas acontecem. O amanhã a Deus pertence. Então, é um livro fácil de se ler, ó. É um livro com uma letra grande, tá vendo? Que você vai ler um romance muito bacana, com uma história real, com uma história de alguém parecido conosco, e que vai nos identificar e que vai nos inspirar a transformarmos a nossa vida em melhor. Então o livro espírita, romance espírita é muito saboroso, é muito gostoso de ler. Vocês vão ver o tempo passar e vocês vão estar tendo um exemplo de vida, conduta cristã, conduta moral e ética sempre ilibada. Vou botar depois lá na nossa stories, tá? E na nossa indicação da página do Instagram, O Amanhã a Deus Pertence. E agora vamos para o nosso Minuto de Sabedoria, para fazer o encerramento da nossa conversa de hoje. Minuto de Sabedoria, por Carlos Torres Pastorino, tá? O pessoal tá falando aqui, esse livro é maravilhoso. Ah, você já leu, Lani? Que bom. Sil, a Tânia também tá falando aqui. Astrobiologia. Então é isso, gente. Vamos lá. Capítulo 131 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Quando você encontrar trevas diante de si, olha como é que a espiritualidade ela está em harmonia com tudo. Nós iniciamos o nosso estudo, nossa conversa hoje, falando sobre como nós devemos enfrentar os assuntos que não são importantes, que não são relevantes e que devemos evitá-los, né? Como nós devemos entender que nós precisamos primeiro ter a nossa conduta moral adequada, melhorada, para depois nós melhorarmos a sociedade. Toda transformação começa primeiramente em nós. E olha o que ele vem dizer aqui. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequena luz diante dele. Com seu exemplo, olha. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhe o caminho da subida.
A melhor didática de ensino é o exemplo em relação às coisas da vida. Se você quer ensinar o seu filho a ser uma pessoa melhor, dê o exemplo de como ser uma pessoa melhor. Ele vai te imitar. Cuidado, porque ele também imita as coisas ruins. Tá bom? Um bom dia para vocês, que vocês possam refletir e buscar, procurar ser pessoas melhores. Que nós, vocês não, porque eu também estou inserido nisso, que nós possamos buscar sermos pessoas melhores a cada dia. Mesmo tema do Vinha de Luz, exatamente, Felipe, que coisa incrível, né, meu amigo? Como a gente se surpreende ainda com essa maravilha que é a espiritualidade superior. Que nós possamos ter um dia melhor. Dona Tereza Cristina, tenha um bom dia. Todos vocês, irmãos, vamos refletir sobre tudo que nós conversamos agora. Obrigado por essa audiência, obrigado por essa oportunidade. Um beijo no coração.